Olá, bom dia a todos. O meu nome é José Feliciano, faço parte da equipa comercial da F3M, ligada à área das infraestruturas tecnológicas. Antes de mais, começo por agradecer a vossa presença em mais um webinar da F3M, desta vez em parceria com a Sofos e com o tema Ameaças Ransomware no panorama atual. A parceria F3M Sofos tem vários anos, sendo consolidada com a certificação dos nossos consultores, vasto portfólio de produtos que a Sofos oferece, contribuindo desta forma com a sua tecnologia na proteção da informação de muitos dos nossos clientes. Após esta breve introdução, passo a apresentar a agenda da sessão. A primeira parte será da responsabilidade da Inma Martínez, Portugal Channel Manager da Sofos, que irá abordar o tema panorama atual do ransomware. De seguida teremos o Ricardo Canada, Business Development Manager da JPDI, com o tema a resposta da Sofos e conselhos para travar as ameaças crescentes. No final destas duas apresentações teremos um espaço aberto para debate, com a possibilidade de colocarem questões aos oradores diretamente. Antes de passar a palavra à Inma, peço que mantenham os micros desligados, de modo a não criarmos ruído de fundo, e passo a palavra para ti, Inma. O palco é teu, está na tua hora de brilhar. Pues muy obrigada a todas las personas que están ahora mismo en esta Webex. Mi nombre es Inma Martínez, soy la responsable para Portugal dentro de Sofos. Pues bien, mi función hoy es contaros un poco qué está pasando en estas situaciones de ciberseguranza en las que pues el mundo ha cambiado no solo porque tenemos virus, que ahora son coronavirus, sino porque los virus virtuales ya hace mucho tiempo que estamos luchando contra ellos y que muchas veces no entendemos cómo avanzar en esa seguridad, cómo protegernos de la mejor manera, y esa es un poco hoy mi intención. Antes de nada me gustaría dar las gracias a F3M por la organización del evento. Como decía José, llevamos pues creo que más de 4 años de parcería con ellos, y es uno de los parceros de referencia para nosotros a nivel nacional. En realidad son gente muy especializada y eso es lo que nos han demostrado a lo largo del tiempo, abordando el tema de la seguridad, que muchas veces no es el más fácil, es un poco más complicado que el resto de las tecnologías que vivimos todos los días. Pues bien, veis que estoy a hablar en español. Pues sí, ainda falo español. En mi vida laboral llevo 5 años trabajando aquí en Sofos como responsable directa de Portugal y viviendo aquí en Lisboa. En mi vida laboral, en los últimos 3 años, yo me mudé a vivir aquí a Portugal, así que ya tengo número de contribuyente, ya soy persona aquí dentro de Portugal, pero ainda no soy capaz de hablar en portugués. Pues lo que os decía, mi última historia está en los últimos 3 años, que es lo que os voy a contar un poquito de lo que ha pasado en el mundo de la ciberseguridad estos 3 últimos años. Fijaros el Bitcoin cómo ha ido evolucionando en el valor que ha ido cambiando durante estos 3 últimos años. Fijaros que parece que esta moneda virtual se ha creado para el cibercrimen, y es que realmente no fue así. Fijaros que la moneda se creó en 2011, ya hace casi 10 años, y realmente ha sido un vehículo que ha acelerado este tipo de situaciones complicadas que tenemos. ¿Por qué? Porque hoy en día el cibercrimen necesitaba una moneda que no dejara rastro para poder generar este tipo de situaciones complicadas. Cuando hoy en día vemos cómo está la situación en el mundo de la ciberseguridad, nos damos cuenta de que hoy en día es muy fácil ser hacker, es muy fácil tener aplicaciones, es muy fácil tener tecnología. Es muy fácil el poder rescatar dinero mediante datos secuestrados, mediante estas monedas virtuales tipo Bitcoin, y es muy fácil entrar en organizaciones como cualquiera de las vuestras o de cualquiera que existe hoy en día en el mundo, porque en cierto modo nos hemos
nos hemos esquecido de invertir en seguridad, nos hemos esquecido de que las compañías crecían en tecnología, pero no crecían en esas camadas de seguridad que había que ir invirtiendo. Y esto es lo que al final nos ha dado una realidad pues un poco complicada, una realidad en la que, fijaros, el año pasado más del 68% de las organizaciones fueron atacadas. Hay organizaciones en las que el ataque ha sido muy sencillo y hay organizaciones que directamente han tenido que fechar directamente porque no han podido recuperar. Fijaros, se tarda 13 horas en descubrir que ha pasado algún tipo de ataque. No quiero poneros muchos números, pero en realidad hay aquí uno que me llama mucho más la atención, y es que el 80% de las compañías como nosotros nos gustaría tener mejores equipos, mejores tecnologías o mejor conocimiento para poder defendernos de lo que está ocurriendo. Es un poco ligado a las situaciones que estamos viviendo en el día a día dentro de los recursos de todas las compañías. Va ligado a estos problemas que están interligados entre sí, es decir, no tenemos muchas veces tiempo porque no tenemos recursos, y muchas veces las tecnologías que tenemos, que son antiguas, no nos permiten tener esa visibilidad, y si no tenemos visibilidad no nos podemos proteger. Fijaros, ¿dónde está el bucle, no? No tenemos recursos, no tenemos tiempo, no tenemos tecnología. ¿Cómo no vamos a ser atacados? Pues eso es lo que tenemos que empezar a pensar poco a poco y a evolucionar dentro de nuestras compañías. En realidad, el poder tener seguridad no es algo que se da un botón y al día siguiente todo empieza a funcionar. Es una planificación a futuro que todos tenemos que comenzar a hacer si ya no lo hemos comenzado a hacer, o empezar a pensar que tenemos que ir a ello. Empezar a cambiar esas mentalidades muchas veces de las personas que deciden, que en realidad dependen también de la parte financiera, ¿verdad? Y que la parte financiera invierte mucho en tecnologías, pero no se invierte tanto en seguridad. Así que toda esta situación nos está llegando a estos métodos de ataque que estamos viendo dentro de estos incidentes. Fijaros, hay aquí varias palabras que han empezado a ser incluidas dentro de nuestro vocabulario. Un 53% de los ataques han entrado por phishing. Fijaros, la palabra phishing yo creo que es la que ahora mismo está más de moda. El phishing crece cuando hay todo tipo de noticias que afecten al mundo, cuando hay tsunamis, cuando hay cambios de gobierno en Estados Unidos, cuando hay coronavirus. Es decir, la vía en la que un hacker ha encontrado hoy en día para entrar en nuestras organizaciones es por el eslabón débil. El eslabón débil de las compañías ahora mismo está en nuestras manos como utilizadores y en nuestro cerebro, que todavía no entendemos muchas veces que un correo, antes de abrirlo, hay que pensar. No hay que abrir y luego pensar y preguntar. Es decir, tenemos que poco a poco ir cambiando primero las mentalidades y después las tecnologías que nos protejan de la mejor manera. Fijaros que aparece el 30% como ransomware. Hoy en día no es todo ransomware, hoy en día están cambiando muchísimo las técnicas de ataque y de entrada maliciosamente a nuestras compañías. El robo de credenciales está creciendo muchísimo. Por eso mismo, porque nos estamos dando cuenta de que el utilizador pone una credencial en cualquier sistema que se le pregunte y luego no se da cuenta de dónde lo ha puesto. Hoy en día el robo de credenciales permite escalación de privilegios y permite que un hacker pueda robar la clave del administrador. Imaginaros si ahora mismo un hacker puede ser el administrador de nuestra compañía, de todo el entorno IT que tenemos. Pues aquí nos está generando una situación mucho más agravada todavía que lo que solamente pueda ser un ransom. ¿Vale? Me gusta enseñar esta estadística no solamente por los números, sino porque todos entendamos qué es lo que está ocurriendo, cuál es el paradigma que ha ido cambiando estos 2 o 3 últimos años dentro de los ataques. Fijaros que aparecen muchos nombres, como decíamos al principio, que se han incluido dentro de nuestro vocabulario. Hay un número ahí que es el 12% de malware genérico. Ese 12% representa los virus tradicionales.
Fijaros, vídeos tradicionales como las herramientas de antivirus tradicionales que tenemos todos en nuestras compañías. Es decir, como decíamos al principio, nuestras herramientas tienen que cambiar, tenemos que migrar a tener mejores soluciones. Si ahora mismo la herramienta que tenemos que protege de ataques ante nuestros utilizadores está cubriendo solamente ese 12% de ataques, fijaros dónde está la situación. Estamos descubiertos en el 88% de los casos. Eso es el por qué ahora mismo estamos teniendo todo este tipo de situaciones complicadas y por qué los hackers están teniendo éxito. Porque están yendo a la parte que no está cubriendo en tecnología. Fijaros que muchas veces me preguntan, Inma, ¿y por qué tengo que invertir más? Realmente yo ya tengo herramientas, ya tengo antivirus, ya tengo. Me gusta hacer muchas veces este tipo de semejanzas porque en nuestra vida habitual tenemos camadas de seguridad. Fijaros, ponemos la puerta de nuestra casa y la ponemos pues con una llave, con una puerta acorazada de acero, bien segura, ¿verdad? Ponemos la alarma en nuestra casa. Está bien, ponemos la alarma por si alguien entra, bueno, puede sonar la alarma, viene la policía, ponemos un portero abajo en el edificio. Fijaros, ponemos la seguridad del condominio en el caso de que vivamos en algún recinto cerrado. ¿Cuántas camadas de seguridad estamos poniendo en nuestra vida real? Que fijaros, todas tienen que convivir entre ellas, es decir, no tiene sentido el poner una alarma y quitar la puerta de la casa, ¿verdad que sí? A nadie se le ocurre el que llega el señor de la alarma y nos dice, señora, ya tiene usted todo solucionado, quite usted la puerta de su casa. ¿Por qué? Porque son ataques diferentes, porque son amenazas diferentes. Así que fijaros que tenemos que invertir en cubrir todos esos puntos débiles de nuestra seguridad en nuestra casa, pero también en nuestro mundo de la tecnología. Fijaros que todas estas palabras que ahora mismo os estoy poniendo tienen sentido para todos, ¿verdad? Pero muchas veces no hemos invertido o porque no hemos tenido sentido por ellos, no hemos entendido el para qué o el por qué, o no hemos tenido presupuesto suficiente para poder llegar a construir esas camadas que necesitamos. Así que fijaros que en realidad como Sophos lo que proponemos o lo que estamos viendo con las herramientas tradicionales es que vemos soluciones en las que el propio administrador de sistemas tiene que trabajar para la herramienta. Cuando yo tengo una herramienta en la que solo me presenta logs, me presenta mucha información, no soy capaz, primero, de entender lo que está pasando, porque yo no soy alguien que sea experto en ciberseguridad o en ataques avanzados, y tampoco soy experto en este tipo de consolas, con lo que en realidad lo que nos ocurre es que terminan siendo todo manual, en el que no tenemos visibilidad y no tenemos manera de protegernos de una manera segura. Como Sophos, hablamos ya de herramientas de Next Generation, fijaros, una herramienta de siguiente generación. ¿Qué es una herramienta de diferente generación? Es algo que nos permite en un único ollar ver qué es lo que está ocurriendo. Fijaros en esa consola en la que la parte de arriba me aparece algo muy sencillo, en la que me aparecen 5 pasos y abajo me aparece un dibujo. En un dibujo somos todos capaces de ver la información muy fácilmente, ¿verdad? La comparación entre la izquierda y la derecha es muchísima la diferencia. Pues es justo lo que empezamos a necesitar, el poder defendernos de una mejor manera. Y en realidad este símil me gusta mostrarlo justo por esto, porque fijaros, las herramientas que teníamos, el Apolo cuando llegó a la Luna hace muchos años, era casi imposible de pilotar con tantos relojes y tantas información, que en realidad yo creo que subimos de milagro con este tipo de consola para poder entenderla. Fijaros lo que ha ocurrido hace muy pocas semanas, pocos meses, con el Dragon. ¿Seríamos capaces de pilotar un Dragon? Aunque no fuéramos alguien experto en pilotaje de naves espaciales. Pues oye, yo veo ahí una consola en la que aparecen 4 líneas y en la derecha aparecen unos números con un dibujo en el que parece que es un algo que se va moviendo. Pues fijaros, realmente es mucho más intuitivo, mucho más visual, mucho más rápida el acceso a la información que en el primer caso. Pues es justo lo que nos encontramos con las herramientas que ya tenemos y con lo que ahora mismo es necesario para poder protegerse más y mejor. ¿Ok?
Así que como Sophos estamos proponiendo un approach diferente, una visión diferente de lo que está ocurriendo dentro de vuestras compañías. Estamos viendo que tenemos soluciones que están basadas en islas, en la que esas islas están trabajando isoladamente con múltiples consolas, y esto es algo que en cierto modo nos está generando muchísimos problemas a la hora de poder entenderlas, de poder hacerlas funcionar, que no sean una caja negra para nadie, ¿verdad? Como Sophos proponemos una ciberseguridad como sistema. Fijaros, si consiguiéramos tener información que trabajara junta, si consiguiéramos tener algo que consiguiera que esa información fuera compartida, que además fuera una consola centralizada para todos los productos que necesitáramos y que los productos fueran compatibles desde el primer minuto, no sería mejor. No tendríamos mejor seguridad. Y fijaros, la seguridad hoy en día no es solo para protegerse de hoy, ni de mañana, ni de dentro de 5 meses. La seguridad es para seguir defendiéndonos en el futuro, dentro de 1 año, 2 años, 3 años. Fijaros que los proyectos se abordan a 3 años mínimo. Pues, oye, es que si no sabemos lo que nos va a pasar mañana, imaginaros lo que va a pasar dentro de 3 años. Así que esto no es una cuestión de dar miedo, sino de hacernos conscientes de que tenemos que evolucionar hacia algo que nos dé esa tranquilidad. Fijaros que muchas veces la cuestión no está en cuándo vamos a ser atacados en nuestra organización. La cuestión está en cómo vamos a poder abordar ese ataque y cómo vamos a poder salir de la mejor manera para poder solventar ese malware o ese ataque malicioso. Como mi parte de presentación he terminado, no sé si tenéis alguna duda o pregunta. Como hemos comentado, podemos seguir comentando esto en un foro más abierto al final de la presentación. Yo aquí le voy a dar la palabra a Ricardo. Él nos va a explicar más en profundidad dónde están todos esos productos, todas esas soluciones, cómo Sophos está viendo esa ciberseguridad como sistema, para que al final podáis entender vosotros dónde tenéis que empezar a construir. Muchas gracias. Obrigado, Wilma. Ricardo, passo-te a palavra agora a ti, por favor. Muito bem. Também já agora, representando-me rapidamente, eu faço parte da equipa que trabalha dedicadamente a Sophos na JPDI, que é o distribuidor representante da marca cá em Portugal, e trabalho com o José e com a F3M realmente já por volta de uns 4 anos. Tenho acompanhado também ao longo destes 13 anos que trabalho em cibersegurança toda a evolução e não só das ameaças, mas também às vezes temos um papel muito consciencializador, temos que ter, porque muitas empresas ainda hoje estão agarradas de certa forma a um conceito meio ultrapassado com antivírus, a firewall toda a vida, que continuam a ser suficientes. E nós realmente vimos que as ameaças evoluíram de uma forma com um nível de gravidade muito maior. Hoje em dia está em causa até a própria credibilidade, o valor, os recursos das empresas. O ransomware tem sido um pesadelo para as empresas. E de facto, como a Ima explicava e bem, é importante, e faz parte do nosso discurso praticamente diário ao longo destes anos, tentar consciencializar as empresas desta importância da proteção por camadas. Há muito mais a proteger do que meramente o endpoint e a firewall. E essa proteção por camadas, vou-vos mostrar aqui uma imagem para percebermos que, não sei se vocês reconhecem, a Fortaleza de Elvas, para vocês terem uma ideia que o ser humano já tem esta ideia, de certa forma, há bastantes anos. Né? Isto é do século XIII. Se vocês virem, a Fortaleza tem 3 camadas de proteção, obviamente para dificultar um bocadinho a invasão, a penetração de inimigos, e de certa forma pode-se transpor esta ideia no nível da segurança informática. Quanto mais camadas tivermos, mais difícil é conseguir invadir os nossos recursos, a nossa rede, as nossas aplicações, os nossos utilizadores. Vemos ali a vermelho um fosso que de certa forma protege a muralha principal, que está a amarelo, e a nave central, que seria o mais importante naquela altura a ser, de certa forma, protegido, também ela está protegida com uma segunda muralha mais pequena ali azul. E é de facto curioso perceber que isto é um conceito e uma ideia que pode ter múltiplas aplicações em vários contextos da nossa vida. Mas na segurança informática realmente é muito importante. Portanto, aquilo, como eu estava a dizer, aquilo que nós verificamos
apesar de tudo, ao longo destes anos e de toda a evolução que as ameaças têm tido, é que muitas empresas ainda estão agarradas a este conceito. A firewall, o endpoint, estou protegido. Na maioria das vezes, a firewall de um fabricante, o endpoint de outro fabricante, funcionam de forma completamente isolada, não comunicam entre si. A visibilidade que dão da origem de ameaças e de problemas é de facto limitada. E o ideal, para vocês terem uma ideia, seria nós conseguirmos, de certa forma, garantir que essas proteções que praticamente todas as organizações hoje em dia contam, como é que seria a nossa proteção, como é que seria reforçado o nosso nível de segurança se, de facto, elas interagissem entre si. Okay? Isto é algo que, de certa forma, com a Sophos nós conseguimos garantir. Isto porquê? A Sophos, de certa forma, ao ter várias soluções no seu portfólio que vão ao encontro de todas aquelas necessidades, dificuldades que a Ima explicou ali um bocadinho, que as empresas também vão sentir à medida que o panorama que as envolve em termos da segurança as vai afetando no seu dia-a-dia, e cada vez mais as pessoas responsáveis pelas ITs têm uma dificuldade em gerir tudo e mais alguma coisa que tenham hoje em dia que considerar e que há 10 anos não havia metade das preocupações de hoje em dia. O facto de nós termos soluções para endpoint e soluções para a proteção do perímetro, que tipicamente fabricantes diferentes, cada uma faz o que tem que fazer, a mais-valia, e é algo que a F3M de certa forma trabalha muito bem entre os seus clientes, é reforçar a segurança deles neste sentido, ou seja, na medida em que uma proteção de posto que faz o que tem que fazer, que sendo da Sophos tem que detectar uma ameaça, tem que bloqueá-la, pô-la em quarentena, eliminá-la, etc. A mais-valia é que, de certa forma, se a firewall também estiver a proteger a rede, ao fim e ao cabo como se fosse a muralha à volta das comunicações da empresa, também for da Sophos, o endpoint da Sophos vai sempre dizer à firewall da Sophos, atenção, que há aqui uma máquina que está comprometida. Essa interação entre eles leva a que a firewall isole essa máquina da rede para impedir o quê? Para impedir que a ameaça se propague dentro da própria rede, para impedir que a ameaça faça ligações a servidores remotos externos e descarregue ainda mais malware. Okay? E, de certa forma, isto só por si explica que, e de forma autónoma, ou seja, isto também vem não só reforçar, de certa forma, a proteção que as empresas hoje em dia poderão ter, mas com alguma limitação. Mas neste aspecto, o que é que isto nos traz? Traz-nos uma muito maior rapidez em termos de detecção das ameaças. Traz-nos uma muito maior rapidez em detectarmos o foco do problema e que muitas vezes os problemas até podem ser resolvidos, como, sei lá, uma empresa que é atacada por ransomware e paga o ransomware e respira de alívio porque recuperou o acesso aos seus ficheiros, nunca saberá, muitas vezes não há visibilidade sobre a origem do problema. É uma questão de tempo até voltar esse ponto negro, esse vetor de infecção e vulnerável ser outra vez explorado mais tarde pelo mesmo motivo ou para outro tipo de finalidades. E, de certa forma, toda a autonomia que oferece a interação entre estas duas soluções, muitas vezes com uma capacidade de reação superior à que o ser humano possa ter, né? Imaginem que um determinado ataque, uma determinada ameaça ocorre durante a noite, em que a organização não tem lá ninguém, e que, de facto, às vezes o IT chega de manhã e tem o caos instalado e o trabalho para, a atividade da empresa para. Se pudermos ter uma solução destas que reage por nós, independentemente da hora, e de certa forma nos permite estar um pouco mais tranquilos, e é esta a preocupação das empresas no dia-a-dia, certamente é uma mais-valia. Mas se nós estamos a falar de que com a Sophos é possível fazer esta interação entre duas vertentes que tipicamente nas organizações são isoladas, e nós também falámos que as camadas de proteção que as empresas hoje em dia começam a ter necessidade, já têm há muito tempo, mas muitas vezes hoje em dia começam a ter a noção de que têm que cobrir a parte da navegação web, a parte da filtragem do e-mail. O wireless é cada vez mais uma necessidade nas empresas, seja para formação, seja para os visitantes, seja mesmo para trabalho. Nós deparamos hoje em dia com alguma frequência com empresas, com organizações em que a internet por cabo desapareceu, toda a gente funciona por wireless. A parte da encriptação, com a questão do RGPD, veio a ser também uma necessidade grande de algumas empresas e muitas vezes até por uma questão de contratos de propriedade intelectual, em termos de proteção da propriedade intelectual e tudo mais. São soluções importantíssimas e que também protegem a mobilidade dos utilizadores. É outro ponto que, de certa forma, com a Sophos nós conseguimos cobrir essa necessidade de gerir e proteger os dispositivos móveis. Hoje em dia, um dispositivo móvel, um smartphone, faz o mesmo com um portátil, com um computador. E muitas vezes uma pessoa vai para uma reunião com um tablet e hoje em dia já projeta e não precisa andar com o portátil debaixo do braço. Mas são dispositivos que têm o mesmo acesso à informação
importantíssima das empresas. São muito mais facilmente roubados ou perdidos. Existe tipicamente também muito maior irresponsabilidade dos utilizadores com um smartphone da empresa. É um bocadinho aquela ideia de que isto se estragar, a empresa dá outro. E às vezes não incutir essa responsabilidade nos utilizadores. Há esta parte também de formação que é importante as empresas irem tendo em termos de boas práticas e tudo mais. E nós vamos falar de algumas mais no final. E a questão dos servidores, que cada vez mais são o alvo principal deste tipo de ataques de ransomware. Portanto, vocês... se eu já vos tinha mostrado que, de certa forma, o típico endpoint e firewall que as organizações já contam proteções para essas vertentes, já conseguimos que interagem entre si, vocês com a Sofos, na medida em que nós temos todo este tipo de resposta em termos de soluções, elas conseguem interagir entre si, nós conseguimos juntar aqui o útil ao agradável e ter quase aqui um mundo perfeito. E é um fator diferenciador muito grande na Sofos e todo este contexto tecnológico que a Sofos vem vindo a desenvolver ao longo de 30 anos. E eu já trabalho Sofos há 7 anos e ainda hoje acho isto fabuloso. E dá muito gosto trabalhar aqui com esta marca, porque de facto nós conseguimos uma solução única, responder num único ponto a todas as necessidades que os clientes hoje em dia tenham e futuras. Para vocês terem uma ideia, uma das grandes necessidades que as empresas hoje em dia também têm é que, à medida que vão pondo as tais camadas, muitas vezes fabricantes diferentes chegam a um ponto em que têm 5, 6 ou 7 consolas para gerir. Isso também é uma dor de cabeça, principalmente porque as empresas nem sempre têm os recursos suficientes em termos de gestão das tecnologias de informação. Mesmo em empresas pequenas, muitas vezes a pessoa que está responsável para a parte informática até é uma pessoa que está responsável para a parte financeira. Pronto, nós sabemos perfeitamente a realidade em Portugal e as dificuldades que as empresas têm. Mas o facto de realmente conseguirmos, com a Sofos, responder a todas estas camadas que as empresas têm, de certa forma, que cobrir hoje em dia e facilitar-lhes a vida neste sentido em que elas têm de forma muito simples, numa única consola conseguem gerir tudo. A consola, como vocês podem ver, eu já vos vou mostrar um bocadinho mais em detalhe, mas a consola é algo que não é necessário instalar localmente, a consumir recursos e vocês terem que garantir a constante manutenção e atualização da consola. A consola é baseada em cloud. A consola pode ser acedida por um browser qualquer comum. Vocês podem, inclusivamente, estar num aeroporto, num hotspot, num hotel, numa conferência, e o gestor da IT consegue aceder via browser à consola e fazer o que tenha que fazer em termos de ação na solução. E, inclusivamente, o facto de ser uma consola cloud, através do telemóvel, de um simples telemóvel, o gestor da IT consegue aceder, ok? Portanto, temos aqui a resposta ideal para as dificuldades que as empresas, de facto, sentem hoje em dia, quando querem evoluir o seu nível de proteção, mas se deparam com esta dificuldade em gerir tanto a consola e não conseguir identificar de onde é que os problemas muitas vezes vêm. Portanto, de certa forma, todo este contexto tecnológico pode ser representado desta forma. Nós temos, de facto, um conjunto significativo de soluções para finalidades distintas, podem ser implementadas como complemento a outras soluções de outros fabricantes que vocês já tenham, ok? Mas progressivamente o facto de serem todas geridas na mesma consola, vocês progressivamente é muito simples uma organização ir evoluindo toda a sua segurança, com todos os passos necessários, budgets e o tempo que queiram, mas de forma progressiva conseguirem unificar todo este conceito relativamente curto prazo, ok? Portanto, este conceito tecnológico, não só vocês têm toda a Sofos tem toda esta resposta para as necessidades das organizações, tem um ponto central que se chama Sofos Central, que é de facto a consola que vos permite unificar toda a gestão e a visibilidade destas imensas soluções e de facto consegue ser transversal. Este contexto consegue de facto garantir a proteção não só dos utilizadores e dos dispositivos, que de facto normalmente é a prioridade das empresas, mas hoje em dia cada vez mais há os recursos baseados na cloud, há as aplicações essenciais para a atividade de negócio e tudo isso é importantíssimo conseguir cobrir de uma forma transversal com esta oferta da Sofos, que de certa forma se adapta não só à atividade de negócio em particular, ao tipo de comportamento que os utilizadores têm, ok? Às políticas de segurança, porque assim há atividades de negócio muito específicas que têm que responder, às vezes até legalmente, a determinadas especificidades. Portanto, todo este conceito acaba por ser perfeitamente adaptável a todos esse tipo de requisitos mais exigentes que algumas organizações possam vir a ter, ok? E o facto de realmente, para resumir tudo aqui, de facto de conseguir automatizar muitas das ações que até hoje, e se calhar com soluções de fabricantes distintos, exigem a intervenção humana e que nem sempre se consegue fazer de uma forma eficaz em tempo útil, ok?
Portanto, isto está aqui, de certa forma, conseguimos reunir aqui uma série de benefícios que vão ao encontro daquilo que muitas organizações e certamente muitos de vocês aqui presentes, provavelmente hoje em dia, procuram uma forma de vos simplificar um bocadinho o vosso dia-a-dia. Aqui esta imagem da consola, consigo-vos mostrar claramente que a consola é algo muito gráfico, muito intuitivo, muito simples de analisar. Todas as soluções vão aparecendo aqui no lado esquerdo, como vocês podem ver, independentemente de terem algumas ou todas contratadas, elas vão surgindo aqui. E a interação entre as soluções acaba por haver o cruzamento de todos os dados das soluções software, que são depois representados aqui de forma gráfica, com painéis personalizáveis e tudo mais. Eu vou-vos mostrar aqui um bocadinho. Nós temos uma consola online, precisamente para fazer um bocadinho este tipo de demonstrações. Pronto, como vocês podem ver aqui, de certa forma a consola é muito intuitiva. Vocês têm aqui, vou andar aqui um bocadinho para trás, isto é uma consola de testes e é usada por imensas pessoas em simultâneo, portanto é normal que esteja-se um bocadinho para o lento. Mas vocês veem aqui toda a proteção de endpoint para servidores, a proteção dos dispositivos móveis, a parte da encriptação, tudo é configurável dentro do seu próprio contexto, ok? Mas de facto vocês têm toda a informação cruzada de todas essas soluções aqui. Vamos ver aqui, por exemplo, de uma forma muito gráfica, aquele mapeamento todo da ameaça, aquele resumo de como é que a ameaça ocorreu e foi impedida, que aí vos mostrou num slide há bocadinho. Vamos abrir aqui, por exemplo, um destes, um qualquer, para vocês terem uma ideia da visibilidade que isto vos dá. Porque, de facto, muitas vezes é aquilo que eu vos estava a dizer. Muitas vezes as organizações pagam para um ataque de ransomware voltarem a ter acesso aos seus fecheiros, mas muitas vezes não conseguem perceber ou ter a visibilidade de onde é que aquilo ocorreu. Como vocês veem, é feito aqui um resumo de tudo o que ocorreu, desde a origem, o efeito e até a resolução do problema. Vocês têm aqui uma análise muito detalhada, vocês podem, de certa forma, é uma análise forense, nós chamamos mesmo de análise forense, toda ela interativa, vocês podem perfeitamente clicar sobre cada um dos pontos, o que é que foi lido, o que é que foi escrito, em termos de registry, que IPs no exterior foram comunicados, que ficheiros foram lidos e escritos, o que é que foram criados, tudo e mais alguma coisa. Vocês conseguem clicar sobre cada um e ter, de certa forma, informação super detalhada sobre o nível de perigosidade, o nível de risco. Ao fim, aqui são chaves de registro. Queria ver se apanhava aqui conteúdos. Ele faz-vos aqui todo o mapeamento dentro da máquina e da rede, os caminhos. Portanto, toda a visibilidade que muitas vezes é o que falta a uma vítima de ataque e acaba por não conseguir perceber a origem. Eu queria ver se vos apanhava aqui, acho que aqui consigo. Isto é uma aplicação, portanto, a ameaça entrou aqui no beacon a vermelho pelo Outlook. Portanto, temos aqui todo o processamento da ameaça por aí fora. Queria-vos mostrar aqui um exemplo, exatamente, pronto. Aqui uma das aplicações maliciosas que, entretanto, foram descarregadas para dentro do sistema e ativadas. Vocês veem aqui logo um nível de reputação. Portanto, toda esta informação está focada nos laboratórios do Soft Lab, obviamente, mas basicamente como é que isto ocorre? Basicamente, todos os utilizadores de soluções da Sofos são quase como um sensor. Okay? Um utilizador da Sofos que pela primeira vez detecte, a solução dele detecta pela primeira vez determinado tipo de ameaça perfeitamente nova, que acabou de ser lançada na internet, ele foi um dos primeiros afetados por ela. Quando a solução Sofos faz a análise e determina o seu nível de risco e de perigosidade, essa informação é toda partilhada na base de dados da Sofos, portanto, naquele momento, de forma imediata e instantânea, todos os utilizadores de Sofos estão a beneficiar também desse conhecimento em tempo real e imediato, ok? Portanto, isto acaba, de certa forma, ao longo de todo o cotidiano, de todo o funcionamento das empresas, clientes desta solução, todo o conhecimento que vão acumulando, vão contribuindo para uma comunidade geral que, de certa forma, beneficia toda esta informação. Pronto, isto só para também não perder muito tempo, mas só para vos mostrar como a consola, como temos aqui uma forma muito, muito descritiva e visual de conseguirem perceber as ameaças. Vou voltar a partilhar só aqui a apresentação. Basicamente, isto para vos fazer o resumo, já vos mostrei a consola, inclusivamente a parte da Firewall. A Firewall é uma solução, obviamente, muitas vezes pode ser adquirida em versão de software, mas muitas vezes é adquirida um hardware. Estamos a falar de uma solução física, que tem a sua própria consola, mas pode perfeitamente toda ela ser gerida também nesta consola centralizada. Okay? Pronto, nós vamos passar então, lá está, vamos ter uma parte mais de questões mais à frente.
um dos pontos do título da minha apresentação tem a ver com os conselhos e é essa parte que eu agora vou passar agora aqui a resumir para também não nos alongarmos muito mais do que o tempo previsto. De certa forma, o que é que nós temos visto? Também agora com a questão do teletrabalho, eu próprio estou em teletrabalho, ainda há bocado estava a comentar ao José que estou há mais meses este ano em teletrabalho do que tive no escritório e do que provavelmente estarei. Nem todas as organizações têm essa possibilidade, felizmente, eu tenho. E de facto há aqui algumas regras que mais do que nunca são necessários, não custa nada às vezes relembrar, é o nosso papel evangelizador ou consciencializador, como eu estava a dizer de início. E há aqui coisas que de facto toda a gente, se for preciso estar a assistir, sabe isto, mas muitas pessoas ignoram isto no dia-a-dia. Os meus amigos chamam-me um bocadinho paranoico, porque eu de facto estou sempre, entre aspas, perdão a expressão, a dar-lhes na cabeça de coisas inacreditáveis, como estar num café num hotspot, estou no telemóvel a fazer pagamentos, com a rede que não sabem se é segura. Pronto. Eu também acredito que tenho um nível de consciencialização muito maior e vejo um nível de gravidade muito maior em coisas que para um utilizador comum são perfeitamente simples, como ligar-se a um hotspot no café e fazer tudo e mais alguma coisa. Mas, de facto, uma das coisas importantíssimas hoje em dia, vamos pensar isto essencialmente neste contexto de home working, ok? Porque muitos utilizadores vieram trabalhar para casa, estão dependentes das suas ligações à internet, muitos deles até não sei que tipo de ligações possam ter, até em termos de produtividade, se haja impacto ou não no trabalho deles. Mas, de facto, os routers domésticos muitas vezes são ignorados. O router vem com um nome de rede por defeito, com uma password aleatória por defeito, mas hoje em dia existem ferramentas que permitem muito facilmente a um hacker ou alguém mal intencionado conseguir perceber, através de um determinado logaritmo, as ferramentas funcionam de uma forma um bocado técnica demais para estar a explicar, mas de facto eles conseguem gerar a tal password aleatória a partir do nome aleatório que o nosso router vem por defeito do fabricante. Portanto, é importantíssimo, antes de mais, quando temos, ou se vocês ainda não o fizeram, fazerem, também não façam coisas como já vimos de a rede ser SLB e a password ser Benfica, que isso, de certa forma, também simplificado mais a proteção, vocês não se estão a proteger, mais vale deixarem o que têm. Mas, de facto, é importante terem este cuidado, ok? Usar passwords diferentes para contas diferentes. Isto porquê? A primeira coisa que um atacante ou que algum utilizador mal intencionado faz quando há um ataque a um determinado serviço de cloud, fornecedor de uma aplicação qualquer, e ele efetivamente consegue a base de dados, os e-mails, as pessoas, as passwords e tudo mais. Vocês ouvem por aí falar de uma série de situações que não são sequer uma amostra do que se passa e que às vezes não é divulgado. Mas de facto, se calhar a primeira coisa que esses utilizadores mal intencionados tentam fazer é, então, se ele usa este e-mail e password nesta conta do Amazon, por exemplo, vamos lá experimentar isto no eBay, vamos lá experimentar isto no PayPal, vamos lá experimentar isto no próprio e-mail, por aí fora, não é? E há situações muito básicas em que as pessoas, às vezes, é-lhes pedido de resgate pela conta do Facebook, que foi hackada, pela conta do Instagram, e acho que qualquer um de nós está nas nossas mãos, de uma forma tão simples, evitar que algo desconfortável como isso ocorra, ok? Vocês têm ferramentas, aplicações gratuitas que vos conseguem, vocês decoram uma única password e essa aplicação acaba por proteger todas as vossas passwords diferentes para as outras contas. Portanto, há ferramentas por aí, de forma muito simples de encontrar pela uma pesquisa no Google, que vos permitem criar estas passwords diferentes e minimizar esse risco, ok? É muito importante atualizarem os vossos dispositivos, as aplicações, os smartphones, os computadores e tudo. Porquê? Muitas vezes há um bocadinho essa preguiça de fazer os Windows Updates, porque afinal, olha, eu até queria agora ir ver um filme, agora está a fazer updates, agora está aqui meia hora a fazer updates, não faço hoje, não faço amanhã, não faço depois. O que é que acontece? Esses updates têm uma razão de ser. Esses updates normalmente vêm corrigir bugs, falhas de segurança, né? Os fabricantes de soluções, cada vez mais, como outros contextos na indústria, cada vez mais o ritmo é tão alucinante que as coisas são produzidas e desenvolvidas com muito maior rapidez e às vezes sem tanto tempo para serem testadas a fundo, e quando se detecta um bug ou uma falha, obviamente que há um maior número, se calhar hoje em dia, de correções recorrentes por parte dos diversos fabricantes de todas as aplicações, de tudo e mais alguma coisa, mas de facto é importante nós corrigirmos e aplicarmos essas proteções, porque de facto, hoje em dia, os hackers, os utilizadores mal intencionados, o que fazem basicamente, e têm ferramentas específicas para isso, é, assim que uma determinada vulnerabilidade é publicada, sei lá, seja da Microsoft, sobre o Windows, seja do que for, a primeira coisa que fazem é explorar essa vulnerabilidade para tentar invadir as nossas máquinas, os nossos dispositivos e tudo mais, ok? Portanto, é muito importante esta parte da atualização.
Desativar o WPS, isto é algo que é muito ignorado pelas pessoas e muitas pessoas nem sequer sabem o que é WPS. Vocês no vosso router certamente terão um botãozinho que é o WPS e isto serve para quê? Isto é muito útil, por exemplo, para as visitas, né? Nós temos uma visita em casa, vêm os amigos cá jantar, vocês já não se lembram onde é que é, qual é a password, a password é muito complicada de estar a pôr para lhe dar acesso ao Wi-Fi ao telemóvel dele. O WPS, basicamente, vocês carregam no botãozinho, durante 1 ou 2 minutos, todas as redes, todos os dispositivos que se tentem ligar àquela rede, à vossa rede Wi-Fi, não vão necessitar daquele código. Portanto, isto é super útil e eu posso dizer que usei isto inúmeras vezes em minha casa, precisamente neste contexto. Mas, de facto, o que é que acontece? O WPS passou a ser explorado, mais uma vez eu digo, por gente mal intencionada, de forma a forçar, nós estamos perfeitamente em nossa casa, sozinhos, a fazer a nossa vida, e alguém na rua, seja no prédio, seja o que for, consegue apanhar a nossa rede Wi-Fi e há ferramentas que permitem de forma muito simples manipular esse WPS e forçar o nosso router a ativar o WPS de forma a que essa pessoa mal intencionada se ligue à nossa rede sem ter que pôr passwords nem nada. E depois daí é toda uma outra telenovela, como vocês podem imaginar. Portanto, de facto, para vocês terem uma ideia, o próprio Android, a versão 10 mais recente, deixou de ter isto ativo. É uma coisa que basicamente está a ser erradicada pela insegurança que tem. Mas, de facto, mesmo que vocês nunca tenham usado isto, e se vocês conseguirem ter acesso às configurações do vosso router, do operador, seria extremamente útil, está lá uma parte que é WPS, tirem o cheque disto, porque isto é um ponto de entrada muito fácil nas vossas redes. É preciso ter azar, de facto, mas as coisas acontecem, quando menos esperamos, ok? Duas coisas muito importantes, seja no ambiente de trabalho, seja hoje em dia que estamos em teletrabalho com crianças e com familiares e é muito mais fácil, se calhar, deixarmos o nosso computador, estamos a trabalhar, vamos beber água, vamos à casa de banho, deixamos o computador sem fechar a sessão, temos crianças por aqui, crianças pequenas, acedem ao computador, fazem coisas que ninguém deseja. Portanto, isto é muito importante, não só num contexto de trabalho, mas também de quando estamos, garantir que ninguém observa-se, né? Se nós estamos a trabalhar, sei lá, num café, num hotspot, numa esplanada, agora está o verão, nós também queremos sair um bocadinho de casa dentro das medidas de segurança possíveis e estarmos a trabalhar enquanto bebemos um café ligado ao Wi-Fi do café, é muito arriscado nós estarmos a introduzir passwords do nosso trabalho, do nosso computador, estar a aceder às nossas aplicações, à nossa VPN, seja o que for. É importantíssimo garantir que ninguém está a observar para não acontecer exatamente aquilo que eu expliquei em cima, de tomar em conta das nossas redes sociais, da nossa identidade, porque o roubo de identidade é algo que é comum, e de certa forma fazerem-se passar por nós e tudo mais. Portanto, isto dentro das regras para utilizadores. Dentro das regras para organizações, que também as organizações têm que ter em conta determinadas coisas, principalmente agora neste contexto também da cibersegurança, do trabalho em casa, peço desculpa. Ou seja, muitas das organizações, e vocês, se calhar, alguns de vocês passaram por isso, nós realmente tivemos quase de um dia para o outro, quando entrou todo aquele estado de emergência, não digo de um dia para o outro, algumas sim de um dia para o outro, comigo foi de um dia para o outro, olha, a partir da manhã estás em casa a trabalhar. De facto, já era algo que nós tínhamos um plano de contingência para estas situações e no dia a seguir eu estou a trabalhar com acesso às plataformas que preciso, às aplicações que preciso, tudo. Eu estar a trabalhar sentado na minha mesa de casa ou do escritório, basicamente foi igual, tirando a telescola e ter que dar um bocado de atenção às crianças. Mas, de facto, é importantíssimo para as empresas terem isto pensado. Agora provavelmente já poderão ter sofrido com a não preparação prévia e ter que mandar as pessoas para casa trabalhar, mas de facto é importante ter isto pensado e facilitar ao máximo os utilizadores. Há utilizadores com conhecimentos muito limitados, em que tudo o que saia da rotina para eles já é muito complicado. Vocês certamente perceberão o que é que eu estou a dizer. E quanto mais preocupação a empresa tiver em facilitar isto, menos problemas vai ter, até porque estando em casa é mais difícil aceder à ajuda dos colegas, do helpdesk e tudo mais. Outra coisa que nós vimos com muita recorrência nesta altura em que realmente as pessoas foram para casa trabalhar foi que muitas delas acabaram por usar os próprios dispositivos, a própria internet de casa. As empresas não têm a mínima percepção, entretanto provavelmente já corrigiram, mas muitas delas provavelmente ainda continuarão nesta situação em que não têm visibilidade sobre o que é que o utilizador faz, não conseguem garantir a proteção dos recursos que o utilizador está a usar, que são da empresa. Quando eu digo recursos, estou a falar de dados, de informação que ele gera
muitas vezes na sua própria máquina doméstica, que até pode ser um computador antigo e que não tem capacidade para ele ser produtivo. Portanto, isto também é algo importantíssimo. Se as empresas que mandaram as pessoas para casa, as organizações que ainda não o tenham feito, é importantíssimo garantir que, de facto, toda esta proteção, neste contexto temos vindo aqui a falar desde o início desta sessão, é importantíssimo garantir, por salvaguarda da própria informação da empresa, ok? A encriptação dos dispositivos é sempre importante, seja porque as pessoas também, neste momento, já estão a começar a alternar entre trabalhar em casa e trabalhar no escritório. Eu não digo que já seja assim tão frequente as reuniões presenciais, mas de facto é aquilo que eu vos estava a dizer há pouco. O smartphone da empresa, ou o tablet da empresa, o portátil da empresa, é cada vez mais a ferramenta de trabalho que anda debaixo do braço dos utilizadores. E o facto de ser perdido, deixado no Uber, ser roubado numa esplanada, o facto de ele poder estar encriptado, e mesmo no âmbito do RGPD, essa máquina, nós podemos ficar, entre aspas, perfeitamente tranquilos, foi roubada, é uma perda, tem um custo financeiro, e tem alguma preocupação e algum stress, mas se nós tivermos a certeza que essa máquina, os conteúdos de informação que lá estão não vão ser acedidos por terceiros, mesmo num âmbito legal, nós estamos perfeitamente seguros e conseguiremos provar eventualmente uma fiscalização no âmbito do RGPD, que a máquina estava encriptada e que esses conteúdos não vão ser acedidos por terceiros, inclusivamente que a multa possa ser eliminada ou significativamente reduzida. A criar as VPNs para o escritório também é algo muito importante e que nós também percebemos, muitos clientes foi a maior necessidade imediata quando mandaram as pessoas para casa. Nós tínhamos muitos clientes com firewalls da Sophos, firewalls que estavam, algumas delas a fazer funções passivas, eram máquinas sem licenciamento que estavam a fazer redundância, se a principal tivesse algum tipo de problema elas entrarem em ação. Tivemos vários clientes que necessitaram de cobrir todo este aumento de acessos VPN, as pessoas estarem em casa e ligarem-se a VPNs, tornarem essa máquina passiva numa ativa. Portanto, toda esta flexibilidade também é perfeitamente possível. Num dia eles têm uma máquina passiva sem licenciamento, no próprio dia, ao final do dia, têm lá uma licença adquirida, posta e a máquina é configurada para ter um papel ativo e a balancear a carga entre a principal que já lá estava e, de certa forma, não sobrecarregar a máquina que lá estava e garantir aos utilizadores uma ligação segura, independentemente de estarem em casa na ligação Wi-Fi ou estarem num hotspot, a ligação e os dados comunicados à empresa e aos recursos da empresa são protegidos, são encriptados. Isto é algo também muito importante. A parte da filtragem do mail e da filtragem da navegação web é importantíssimo. Isto porque, lá está, se nós mandamos os utilizadores para casa com os próprios recursos, em que não tem, o IT não tem visibilidade sobre o que andam a fazer, eu não digo agora, mas se calhar de início até houve alguma tendência para... Nem toda a gente se adapta ao teletrabalho. Se calhar há alguma tendência para fazer coisas que, apesar de estarem dentro do horário de trabalho, estão a ver coisas que não são de trabalho. Podem perfeitamente estar a colocar em risco os recursos da empresa, porque se estivessem na organização estavam protegidos, de certa forma, pela firewall e por algumas soluções, e se calhar na máquina em casa, seja a da empresa, que poderá estar relativamente protegida, mas que saindo do âmbito da firewall da empresa, se calhar há um nível de proteção que cai, ou o contexto em que a pessoa está a utilizar o próprio computador doméstico, a empresa não faz a mínima ideia, a organização não faz a mínima ideia de que tipo de proteção é que, ou tipo de navegação é que o utilizador possa fazer. Portanto, isto é importantíssimo de ser feito. As nossas soluções para endpoint, o antivírus tradicional de toda a vida, têm de base este tipo de filtragem web. A parte do email também é importantíssima porque hoje em dia é muito difícil para os utilizadores conseguirem distinguir o que é em termos de e-mails, o que é bom, o que é mau, porque o nível de profissionalismo nas cópias, nas tentativas de phishing, nas cópias de e-mails que parecem vir de entidades legítimas, foi de tal forma aperfeiçoado, não é? Porque nós, sei lá, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, recebíamos um e-mail da Caixa Geral de Depósitos, nunca tive conta na Caixa Geral de Depósitos, e vem num português meio brasileiro, que foi traduzido no Google, e que a tradução, há palavras que não têm sentido, o contexto de tradução não faz sentido nenhum. Era relativamente fácil de detectar isso, e hoje em dia é cada vez mais difícil. Se uma organização não tem, de facto, uma forma eficaz de filtrar o e-mail, vai potenciar este risco de um utilizador não conseguir determinar algo que realmente é ilegítimo e que clica e executa, e já sabemos o resultado catastrófico deste tipo de situações, mas também uma empresa que não tenha uma filtragem de e-mail e que os utilizadores recebam não sei quantas mensagens de e-mail por dia e que percam horas por dia só a tentar selecionar o que é lixo e eliminar e por aí fora,
obviamente também temos aqui um impacto, não só na segurança, na primeira parte do que eu estava a explicar, mas um impacto na produtividade dos utilizadores, neste contexto que eu vos estou a dizer, de terem que estar a perder tempo a gerir aquilo. Obviamente também é importante continuar, porque acredito que as empresas já tenham um bocadinho mais consciência disto, de que é continuar a controlar o que é que os utilizadores ligam ou não nas máquinas. Por mais que a máquina esteja protegida, poderá ser tão fácil roubar um utilizador mal intencionado, sei lá, uma pessoa que sabe que está prestes a ir embora para a concorrência, roubar dados, pôr numa pen, mandar para a cloud, etc., tem o seu perigo, ok? Eu agora até estava aqui a trocar as coisas. De facto, o perigo leva a que haja uma necessidade muito grande de fazer a gestão dessas unidades amovíveis. Isto é importantíssimo. Isto também é uma ferramenta que vem de base na nossa solução mais básica, de entrada em Gana. Vem a análise das ligações, seja USB, seja ligações Bluetooth, ligações wireless, ainda infravermelhos, se é que alguém já ainda usa desse tipo de coisas. Vocês podem, inclusivamente, ir a um ponto em que a empresa tem pens USB da marca XPTO com o serial number tal. Vocês podem, inclusivamente, bloquear num utilizador, numa máquina dele, todas as outras pens que não sejam aquela que a empresa lhe deu com aquele serial number. Todas as outras não vão funcionar. Aquela vai funcionar. Portanto, há uma forma muito simples e, como vocês veem, né, nós quando pensamos em antivírus, aquela ideia genérica de antivírus, não estamos a pensar que realmente uma solução de antivírus como a nossa, uma solução de proteção do endpoint, para não minimizar tanta coisa, de certa forma têm preocupação com este tipo de situações que no dia-a-dia é importantíssimo. Imaginem que se eu tiver as minhas portas USB completamente livres de utilização para o que eu me apetecer, eu posso perfeitamente ligar lá uma pen 4G e faço a navegação que tenha que fazer por fora da vista dos administradores de IT da minha empresa, que gastaram, perdoem a expressão, rios de dinheiro em firewalls e antivírus e proteções anti-ransomware e tudo e mais alguma coisa, mas eu tenho uma ligação independente que não tem monitorização da minha empresa e faço o que tenho que fazer e estou a usar um recurso da empresa, um portátil da empresa, e os dados estão ali, eu posso pôr a minha máquina em perigo e toda a empresa em perigo. Portanto, é algo que é importantíssimo haver um controle de como são usados estes dispositivos ou estas formas de ligar dispositivos nas máquinas. Mas pronto, voltando um bocadinho atrás, que eu tinha trocado aqui estes pontos, é também importantíssimo, de certa forma, portanto, isto aqui há quase um contrassenso. É importante permitir aos utilizadores que consigam mover dados, principalmente para clouds e para unidades amovíveis, até porque, imagina se a máquina é comprometida, seja com ransomware, seja como for, os dados que lá estão, se estiverem só alojados localmente, e mesmo quando a máquina, no caso de cima, se for roubada, apesar de estar encriptada, quer dizer, se eu só tenho os meus dados ali naquela máquina, eu perco meses ou anos de trabalho, provavelmente. Portanto, é importantíssimo também garantir aos utilizadores, com as devidas medidas de controle e monitorização, mas que os utilizadores consigam guardar as suas coisas numa cloud, para acederem em qualquer sítio, mesmo que a máquina tenha aqui para arranjar durante uma semana, eles noutra máquina conseguem aceder e continuar a trabalhar. Isto vem um bocadinho ao primeiro ponto de facilitar o acesso aos utilizadores das plataformas, mas há aqui uma série de situações que às vezes temos que parar um bocadinho e pensar em que medida eu, ao não estar a fazer isto, quais as consequências que eu poderei ter, se é que algumas organizações aqui presentes não tiveram já algumas consequências com isto. Pronto. Portanto, a questão dos dispositivos móveis, já falámos, não vale a pena estar aqui a perder um bocadinho de tempo com isto, mas de facto é importantíssimo tomar consciência de que hoje em dia os dispositivos móveis têm que ser geridos e controlados. É um recurso da empresa, custa dinheiro à empresa, não só a aquisição ou o aluguer, seja o que for, mas também a parte do pacote de dados. Quantas organizações hoje em dia têm a preocupação de o utilizador vai de férias, leva o smartphone da empresa, está a usar os dados móveis para o filho estar na esplanada a ver filmes no YouTube, por exemplo? Quantas organizações estão hoje em dia preocupadas com isto? Mesmo que estejam, não sabem como é que vão de controlar. E, entre aspas, têm mais que fazer, têm outras prioridades. Nós temos soluções perfeitamente dedicadas a este tipo de controle, ok? Que vos poderão ajudar, como vocês viram numa única consola, vocês concentrarem todo o tipo de situações que queiram controlar. E outra coisa importantíssima, principalmente agora quando as pessoas estão ainda a trabalhar em casa, é que consigam ter facilidade de aceder ao helpdesk como teriam se estivessem no escritório, que se calhar iam ao gabinete do lado. Aqui é um bocadinho mais difícil, mas é importantíssimo ter uma ferramenta, uma plataforma, depende também da dimensão da organização, mas algo que agilize e que torne simples este tipo de alertas, até porque muitas vezes um alerta atempado de algo estranho num determinado utilizador pode ser o ponto crítico que faz a diferença entre a empresa, a organização que foi afetada porque não se respondeu a tempo, ou não se bloqueou a ameaça a tempo,
ou não. Portanto, isto também é algo muito importante. Para terminar, próximos passos, fazendo aqui um resumo do que é que a gente vos desafia, a vocês aqui assistentes, a fazerem. Rever um bocadinho estes conselhos que nós demos, seja na ótica do utilizador, cada um de vocês, para a vossa segurança também doméstica em casa e para que estão a trabalhar em casa. Os budgets das empresas, não fiquem agarrados ao conceito que está ultrapassadíssimo, de que o endpoint e a firewall são suficientes. Há muita coisa a ter que ser protegida, dispositivos móveis, a parte do mail, a parte da web, okay? A parte do Wi-Fi, não basta ter ligação Wi-Fi. Vocês põem um AP e dão acesso aos visitantes, aos colaboradores ao Wi-Fi e de que medida é que esse Wi-Fi está a ser protegido? Vocês têm ferramentas de proteção desse Wi-Fi? Isto é algo muito importante a terem em conta também, ok? Revejam as atuais tecnologias, o que é que têm implementado ou não, que necessidades têm ou não. A F3M está aqui para vos servir de consultor em todo esse processo. Que necessidades é que vocês já sentem ou que depois de se calhar terem visto aqui alguns pontos percebem que realmente eu tenho esta necessidade e ainda não me tinha percebido bem? A F3M tem toda a capacidade de vos ajudar a perceber, mesmo dentro deste portfólio de soluções que aqui falámos, de que forma se consegue responder a essas vossas necessidades, ou de que forma, muitas vezes as organizações não podem adquirir tudo ou implementar tudo, cobrir todas essas necessidades de uma vez. Qual será a prioridade de cada uma? Como é que a coisa deverá ser estruturada? A F3M está aqui para agendarem com eles demonstrações, testes. A Sofos fornece trials gratuitos de 30 dias, sem limitações. Vocês podem testar as soluções juntamente com o apoio da F3M. Há uma solução gratuita para uso doméstico, sem publicidade. A parte de proteção é basicamente o mesmo motor por trás, é igual ao das soluções de empresariais corporativas que estivemos a falar. Vamos dar por encerrado mais uma vez o webinar. Agradeço a todos a vossa disponibilidade. Bom dia, bom trabalho e até uma próxima.